Irmãos amados, aos irmãos do primeiro dia, que no dia 1º de janeiro, na permissão de Deus, vão estar comigo para completarmos 22 anos de ministério. Aos que têm meses, ao que têm alguns anos, ao que têm alguns dias, sempre vão ouvir a mesma mensagem. Nunca usei esse altar. Estamos no 7º templo, sede de nossa igreja. Nunca usei este altar para desabafo pessoal ou para transmitir a vida de A ou de B. Mas todas as vezes que assumo esse púlpito, assumo na autoridade de Deus, tendo certeza que Deus está falando através de mim. E ontem fui surpreendido pelo Senhor mais uma vez, ao presidir a última reunião desse mandato. E posso afirmar para os irmãos que o nosso Deus, Ele controlou, administrou a reunião de maneira sobrenatural. Até os membros da minha equipe se surpreenderam da forma que Deus administrou a reunião de ontem. E eu devo isso também às orações da igreja. Eu sei que todas as reuniões nossas, em cada cantinho tem um preparatoriano. E eles estão ali de joelho dobrado. Senhor, abençoa o meu pastor, abençoa o meu regional, abençoa a minha coordenadora, abençoa o meu coordenador. Senhor, abençoa a diretoria. E é com as vossas orações que nós temos recebido vitória. Temos visto o nome do Senhor glorificado. E ontem, irmãos, eu dividi 5 perguntas para a equipe. E a primeira pergunta, hoje, eu vou estar trazendo a mensagem da parte de Deus. Eu perguntei a todos os membros da minha equipe, desde o 1º escalão, o 2º escalão, o 3º escalão, as mesas de apoio da equipe assentaram, assumiram o palatório da igreja para poder despachar o seu mandato. E a primeira pergunta que eu fiz a cada um, eu perguntei: o que você tem feito para ganhar alma? Qual é o seu trabalho? O que você fez esse ano de 2010 para ganhar alma? Qual foi a estratégia que você teve? Como Deus te usou para você ganhar alma? Quem você ganhou? E hoje, irmãos, o tema a qual o pastor vai estar falando à igreja, eu quero falar sobre a responsabilidade missionária da igreja. Quando se fala de missão, está se falando hoje, olhando para a coordenadoria a qual hoje nós temos à frente, a missionária Marta. Então, se falar missão na igreja, todo mundo vai olhar para a missionária Marta, vai olhar para a equipe da missionária Marta. Mas missão não é só a missionária Marta. A missão, até a parte técnica da igreja, é responsável pela missão. Todos nós temos compromisso com a missão, porque nós fomos salvos. Passamos por esse privilégio tão maravilhoso que Deus estendeu para cada um de nós. E agora, irmãos, ao início, falando sobre a nossa responsabilidade missionária, eu quero falar, iniciando no capítulo 37 de Ezequiel, aonde a igreja já conhece a história bíblica, o relato sagrado,
através dessa visão que Deus deu a Ezequiel. O Senhor mostrou para o profeta como que estava o estado de um povo a qual ele ama, um povo a qual o Senhor tem a esperança. E agora o Senhor mostra ao profeta essa visão. E nós analisamos hoje, irmãos, tantas pessoas aí fora sendo bombardeadas pelo inferno. Pessoas sendo destruídas. Aonde existe pessoas que têm coragem de falar assim: esse aí não tem mais jeito. Outros dizem assim: essa aí não tem mais jeito. Tem pessoas que alguém ainda tem a coragem de falar assim: você ainda vai lutar por esse aí. Tem pessoas que falam: não resta nem orar mais. Mas enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. E às vezes, aquela pessoa que alguém fala para você assim: você não tem mais jeito, Deus não vai te atender mais. Essa não foi a última palavra de Deus. Sabemos que existe um pecado, que esse pecado ele é um pecado grave, que é blasfemar contra o Espírito Santo. Conhecemos a responsabilidade dos tais a qual faz esses tipos de ofensa. Mas iniciando aqui, irmãos, aonde no versículo 3 foi o versículo lido, nos diz a palavra do Senhor: e me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Aquele momento em que você vai olhar para a situação que você acha que não tem condição de solução. Aí o Senhor agora vai olhar para você e vai perguntar assim: minha serva, meu servo, esse problema que tanto te aflige, você acha que tem condição de resolver? Mas o profeta naquele momento, ele falou: Senhor Jeová, tu o sabes. E nós sabemos, irmãos, que a mão do Senhor começou a esclarecer para o profeta a visão. Eu estava meditando, essa obra tem que ser com a mão de Deus. A nossa mão, ela não consegue fazer nada. Tudo que nós fazemos é através da mão de Deus. É a mão do Senhor é que me leva para aqui, é que me leva para lá. É a mão de Deus é que me controla. E o profeta, ele falou acerca que ele foi conduzido pela mão de Deus. E a responsabilidade, irmãos, nossa, ela é grande. A mão de Deus, ela pode pesar em dois sentidos. Ela pode me conduzir na minha obediência, e a mão de Deus, ela pode me conduzir na minha desobediência. É uma responsabilidade muito grande. Se a mão de Deus, ela pesar contra ti por causa do seu erro. Se a mão de Deus, ela pesar contra ti porque você tem brincado com ele. Mas aqui na visão, o profeta, ele viu a mão de Deus o conduzindo. A mão de Deus o levava, a mão de Deus fazia de decorrer perante ele a visão. Outra coisa, dependemos da mão. Ontem eu disse isso e até fiz menção do nome da coluna, no momento que eu falava. A mão de Deus.
Aí tem uma outra coisa. Levou-me em espírito. Para nós fazermos a obra de Deus, irmãos, ela não pode ser com braço de carne. Para fazer essa obra, a minha inteligência, ainda que eu for doutor em divindade, eu não consigo fazer a obra. Eu posso ser o homem mais milionário do mundo. Quando o ministério da preparatória nasceu, houve um pastor nessa cidade e ele disse assim: eu tenho dinheiro para mim competir com essa preparatória. E ele ainda foi mais ousado. Ele disse assim: se eu quiser, eu abro uma igreja em frente à igreja preparatória. E aquele homem achou que a obra preparatória é feita por visão humana. Ele achou que a obra preparatória é feita porque o pastor Marco decidiu. Ele achou que a obra preparatória foi uma ideia humana. E hoje esse homem é contado lá no Parque da Saudade como um dos mortos. Porque de Deus ninguém se zomba. Essa obra não adianta você ter dinheiro, achar que você é alto superior. Não adianta. Para fazer esta obra, eu dependo da mão de Deus para me guiar. Para fazer esta obra, a mão de Deus vai me levar. E eu tenho que estar em espírito. E o profeta, na visão, ele falou assim: e me levou em espírito. Nós temos aqui, eu vou dar o exemplo, a coordenadoria do DASIEP. Mas se a nossa coordenadora, ela entrar dentro do berçário, fora do espírito, tudo lá vai dar errado. Mas se ela entrar lá no espírito, ela vai começar a ver o nome do Senhor glorificado. Só dela chegar perto de uma gestante, ela nem sabe o que está sendo gerado, se é um menino, se é uma menina, mas o Senhor já começa a usar ela, o Senhor já começa a dar a ela algo sobrenatural sobre aquela mulher grávida. E até sobre as crianças que lá ficam. Essa obra depende do homem estar no espírito. E agora está no espírito. É uma batalha. Não é fácil. Sabe por causa de quê? Porque a sua carne, ela não aceita. A carne, ela palpita para as coisas da carne. A carne, ela te puxa para o lado humano, para o lado material, para o lado aonde o diabo tem acesso. Mas só que Deus nos deu um espírito. E esse espírito, ele testifica com o nosso espírito. Esse espírito, ele tem intimidade conosco. Ele fala conosco. Ele nos orienta. O crente orientado pelo Espírito, ele não pisa no laço. O crente orientado pelo Espírito, o diabo não consegue enganar ele. Porque o Espírito fala. Tem irmãos que falam: eu recebi uma palavra do Espírito. O irmão foi usado em profecia para mim. Mas coisa linda é o Espírito ter acesso de falar com você. Aquele momento que você está sozinho, você não tem ninguém para orar por você, você não tem ninguém para te entregar uma visão, mas você ouve o Espírito. Eu vejo a ação do Espírito quando o Senhor toma a diaconisa, irmã.
O Senhor toma a diaconisa irmã Vânia e ela vem falando algo que ninguém compreende. Aí daqui a pouco o Espírito traz a diaconisa Adriana e a diaconisa Adriana começa a dar interpretação. Ela começa a falar, ela começa a esclarecer. Então hoje o Espírito que está na diaconisa Vânia é o que está em mim, é que está em você. E o Espírito que está na diaconisa Adriana é a função da terceira pessoa da Trindade. É o Espírito Santo de Deus que começa a interpretar. Ele começa a falar claro. Ele começa a dizer: homem, cuidado. Ele começa a dizer: mulher, toma cuidado. Olha o laço aí, olha a armadilha aí. Fazendo a nomeação de um membro da equipe, e o membro falou comigo assim: ah, pastor, eu quero pedir uma oração, o senhor me ajude em oração. E eu falei: sim, meu filho. E ele disse assim: pastor, peça a Deus para me batizar com o Espírito Santo. Ele falou: pastor, quando o senhor começa a visitar a igreja, quando eu vejo o Senhor visitar a igreja, quando eu vejo o mistério de Deus sobre o povo, parece que eu estou de fora. Irmãos, e é uma realidade. Eu tenho determinação de Deus de subir 7 elos no monte. E nesses 7 elos eu vou estar intercedendo a Deus para que haja batismo com o Espírito Santo. Foi o que aconteceu aqui no círculo de oração, na festividade. A diaconisa foi selada com o Espírito Santo. A diaconisa recebeu o penhor do Senhor, algo que foi sobrenatural. Irmãos, e nós estamos findando o ano, e coisa boa é podermos ouvir a voz do Espírito Santo. Se você mentir, olha aí, você está diante da mesa de Deus. Quem aqui já teve o privilégio de ouvir a voz do Espírito Santo? Irmãos, xarabacalamandarás, é profundo. Pode ser o homem mais duro do mundo, mas ele chora, porque o Espírito Santo fala. Não é coincidência, não. Não é sonho, não. Ele fala. O Espírito Santo fala. Aleluia. E sabe por causa de quê, irmãos? Olha só. Eu preciso da mão de Deus. Preciso estar no Espírito. Preciso que o Espírito tenha acesso a mim. Oh, coisa linda quando o Espírito pode chegar e pegar na mão do homem e da mulher e falar: vamos, tenho algo para te mostrar. Vamos, servo. Vamos, serva. Tenho algo para passar para ti. Os irmãos veem que quase não há arrebatamento na igreja. Quase não há. Sabe por causa de quê, irmãos? Porque os crentes não querem estar à disposição de sofrer. João, quando teve a visão na ilha de Pátimo, ele estava lá em prisão. Ele estava prisioneiro. Aí ele pôde ver. Ele recebeu as cartas para dar às igrejas. O Senhor mostrou para ele a situação das igrejas, mas ele estava prisioneiro. Aí eu dependo da mão de Deus. Eu dependo do Espírito, porque vai vir um vale. A maioria dos crentes não são aprovados no vale. Sabe por causa de quê, irmãos? Porque lá no vale é o momento em que Satanás aproveita. Presbítero Adilson, tem lugar no altar. No vale, o diabo aproveita para dizer: olha, você está sozinho. No vale, o diabo aproveita para dizer: cadê a promessa? Aonde está a promessa que Deus te fez?
Tem muitos crentes que olham e falam: Senhor, não sei o que fazer mais. Ontem lá na reunião administrativa, me parece que eu ouvi, não lembro se foi no parlatório, aonde foi, que muita gente pensa assim: está terminando o meu mandato e eu vou parar. Está terminando o meu mandato e agora chega. Não. Deus não pode me provar para me atrapalhar o meu ministério. Deus jamais vai me provar para que o meu ministério ele perca, para que Deus não tenha acesso a mim. Não. O apóstolo escrevendo, ele diz que a tribulação, ela produz paciência. O apóstolo escrevendo, ele diz assim: quem é que me separará do amor de Cristo? Quem vai me separar? Aí ele vem mostrando qual é o tipo de problema que vai me separar. Aí ele fala: nada vai me separar do amor de Cristo. Nada vai me separar. Tem muitos irmãos que falam: irmão, como é que tá? Tô no vale. Irmão, como é que você tá? Tô no vale. Deus permite que você vá para o vale. E Deus tem um objetivo com a tua ida no vale. Aí no vale Deus quer te mostrar que Ele é Deus. Sabemos a história de José no vale. José foi provado. José foi provado, teve perca. José foi humilhado no vale. Aí agora, irmãos, uma coisa, missionária, que tem que acontecer no vale. Eu no vale eu tenho que andar. Como andar no vale, pastor? Como andar no vale? Pode olhar aí, quantos crentes no vale parado? A mesa de ciclo de oração está sofrendo, o trabalho está sofrendo, o conjunto está sofrendo, várias áreas estão sofrendo, porque no vale você parou. Vale não é lugar de parar. O profeta diz que Deus fez ele andar no vale. Tem que andar. A ordem de Deus é você movimentar. Pode andar pelo vale. Deus está te falando, anda. Ele quer te mostrar por que é que você está no vale. Irmãos, e coisa que Deus não admite é crente com pirraça. Deus não aceita crente que qualquer coisinha ele vai estacionar, qualquer coisinha ele para. Não, você é ovelha. Se você é ovelha, você tem que ser obediente. A ovelha é obediente. Aí o Senhor agora fez o profeta andar no vale. Aleluia. Chegamos agora a mais um final de mandato. Aí, como tem sido a sua aprovação? Você conseguiu média? Você está em recuperação? O que houve com você? Outra coisa, o profeta agora na visão ele vê um vale. E ele falou que o vale estava cheio de ossos. E ele disse que os ossos eram sequíssimos. Imagina agora você andando no meio de um monte de esqueleto, um monte de osso, e aqueles ossos sequíssimos. E agora na visão, o profeta, ele acompanhava a ordem de Deus. E agora o profeta ele começa a andar. Ele começa a obedecer a ordem do Senhor. Anda daqui, anda para lá, vai ali, vai ali. Os ossos sequíssimos quer dizer assim, promessa muito antiga. Tem crentes que já acostumaram que não vão ser abençoados. Tem crentes incrédulos, irmãos.
Tem crentes que eles mesmos sameiam um para os outros a sua incredulidade. Nós temos aqui na nossa igreja pessoas que, se você se unir com eles, você tem problema espiritual. Porque eles não sabem, eles não são transmissor de bênção. Eles não transmitem bênção, eles só transmitem problema, só transmitem murmuração, só transmitem para você luta. E isso é muito sério. Nós estamos aguardando a volta do Senhor, estamos aguardando a promessa do Senhor. E aquele vale de ossos, e os ossos estavam sequíssimos. Às vezes você olha assim e fala assim: eu acho que Deus já se esqueceu do que Ele me prometeu. O Senhor não se esquece. A promessa de Deus, Ele vela com ela para cumprir. Ele tem compromisso com você. Aí agora, você agora, com a mão do Senhor te guiando, você tem o Espírito com você. Você vai caminhar no meio do vale. O Senhor vai te fazer andar. Você vai deparar agora com a promessa. Você vai notar agora: meu Deus, parece que o Senhor esqueceu de mim. Parece que não vai ter vitória. Parece que o meu problema não vai ser solucionado. Aí o Senhor agora olha para você e fala assim: profetiza sobre esses ossos. Às vezes, irmãos, você depara com crentes aí cheios de problema. E você olha para ele e você fala assim: irmãos, Deus vai te dar vitória. Como é fácil falar isso para quem está na luta. Deus vai te dar vitória. Mas eu, como presidente da igreja preparatória, eu posso dizer: Deus vai te dar vitória. E eu vou te falar: Deus vai te dar vitória, porque Ele me deu. A luta que eu passava aqui como presidente desta igreja, irmãos, e Deus me tirou dela, sem ajuda de ninguém. Deus tomou conta da situação, botou tudo no lugar e me disse: eu sou. Ele falou para mim: eu sou. E é Ele que resolve. Você pode estar na luta que for, na prova que for. Eu sei que não tem um dorímetro para medir a sua dor, para falar o que você está passando, mas eu posso te dizer que nós temos um Deus. Nós temos um Deus, e pela palavra dele, Ele vela com ela para cumprir. E uma coisa que Deus quer de cada um de nós, que nós profetizamos. Profetiza a bênção. Tem crentes que não conseguem nem dar a paz do Senhor. Sabe por causa de quê? Porque a paz dele está comprometida. A paz dela está comprometida. Mas nós temos paz. E nós temos exemplo bíblico. O filho da mulher estava lá morto, e agora o profeta pergunta a ela: vai tudo bem? Ela disse: vai tudo bem. Mas vai tudo bem mesmo? Ela disse: vai tudo bem. E hoje o Senhor está perguntando para cada um na última ceia do ano: vai tudo bem? Vai tudo bem com você? Outra coisa, irmãos, é o semblante. Dá para notar o semblante do crente. Quando o semblante cai, o Senhor perguntou para Caim: Caim, por que o teu semblante mudou? Caiu o teu semblante. A polícia, irmãos, ela conhece quando alguém está errado pela cara. Eu nunca fui polícia, mas eu entendo isso. A polícia, só de bater o olho, ela sabe se o cidadão está bem ou se não está. Pelos olhos ele consegue ver que tem alguma coisa errada. Profetiza sobre esses ossos. Fala agora a esses ossos: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Nós precisamos dar um grito com o nosso problema.
Precisamos dar um grito com aquilo que nos afronta e dizer para ele: problema, ouve a palavra do Senhor. Situação, ouve a palavra do Senhor. Eu não vou abaixar minha cabeça. Eu não vou abaixar minha cabeça. Eu não vou deixar que o diabo venha me coagir dentro da situação, dentro do vale que eu estou passando. Não, quem vai retirar vai ser o diabo. Quem vai sair vai ser o diabo. Quem vai deixar de zombar de mim é Satanás. E a ordenança, você tem o Espírito, você está obedecendo a Deus. Não para não, irmãos, é um perigo parar. Se você parar, o diabo, ele vai ter argumento, ele vai ter como te humilhar. O apóstolo São Paulo, ele teve a alegria de deixar escrito que uma carta. E ele escrevendo para Timóteo, seu filho. E ele falou: olha, Timóteo, já estou vendo que já está chegando o meu final, mas eu tenho para ti uma orientação. Olha, Timóteo, eu combati o bom combate. Como é que tem sido a sua carreira, irmão? Chegamos à última ceia oficial. Como é que tem sido a sua carreira? Como é que está sendo o seu combate? Você está em qual fileira? Você está na fileira dos valentes, ou na fileira dos medrosos, ou na fileira dos covardes? E Paulo falou: eu combati o bom combate. Um dia eu repreendi uma irmã, porque ela falou, ela quis orientar, ela quis dar razão a um crente, novo crente, e queria dar razão a um crente antigo, porque ela disse que o crente antigo já tinha passado o primeiro amor. Eu falei: irmã, isso está errado. Numa das cartas o Senhor falou: lembra do teu primeiro amor, lembra das tuas primeiras obras. E a irmã, ela quis justificar que o novo convertido aguenta tudo. Aí ela ainda quis dizer assim: o novo convertido está no primeiro amor. Eu falei para ela: irmã, se o amor mudar, vai ter problema na salvação. Se o amor mudar, vai ter dificuldade. E outra coisa, nós sabemos que servir a Deus, você vai estar agora militando, você vai estar no serviço de Deus, você vai guerrear contra o inimigo de Deus, você vai guerrear contra este mundo, você vai lutar contra Satanás. E agora você vai profetizar. Tem pessoas que ficam: eu não sei se eu vou ficar na igreja preparatória, eu não sei se eu vou aguentar. Irmãos, a igreja preparatória, ela não faz terror em ninguém não. E aqui não tem nada novo não. Tudo que tem aqui está na Bíblia. Os deveres aqui que são cumpridos e para ser cumprido está na palavra. E agora o nosso compromisso foi o que aconteceu ontem lá em Furtado. O Senhor tomou para si lá um membro, foi embora para os braços do Senhor. Eu tenho certeza que a equipe, a coordenadora dos idosos que trabalhou, todos que trabalharam em prol daquela vida, está satisfeito. Sabe por causa de quê? Porque nós temos que combater o bom combate. E o apóstolo deixou para Timóteo: combati o bom combate, terminei a minha carreira. Eu já vi pessoas que vai terminando a carreira lá no pó. Termina a carreira se arrastando espiritualmente. Sai da função com problema, com a salvação com problema, danificada.
Mas o apóstolo falou, ó, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. A fé é guardada. A gente vê pela visão que quando Elias perguntou para Eliseu, pede-me, me faça o pedido que tu quiseres antes de eu ser tomado. E quem é auxiliar de profeta, conhece tudo que o profeta passa. Ele sabe do dia e da noite do profeta. E Eliseu falou assim, peço porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Porque ele sabia, eu não quero só a porção que o profeta tem não, porque o que tu passa não é fácil, mas eu quero porção dobrada. A porção dobrada, ela vai me dar condição de eu caminhar, ela vai me dar condição de eu ir embora, ela vai me dar condição de eu não negar a Deus, ela vai me dar condição de eu permanecer fiel. E agora o seu problema, a luta que você está enfrentando, ela vai ter que ouvir o seu grito de autoridade. Ele vai mostrar agora que você tem compromisso com Deus. Vai mostrar agora que você tem algo sobrenatural. Há com você uma intimidade e você pode conversar diretamente com o Todo-Poderoso. E no momento que você grita, olha a outra profundidade. No momento que você grita, ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Ouviu-se uns ruídos. Começou a ter um ruído muito alto. Irmãos, o que é que você está ouvindo no decorrer do vale? O que é que você ouviu? Qual é o som que está chegando perante você na sua prova? O que é que Deus abriu para você? O que Deus esclareceu para você poder compreender na prova que você está passando? E o profeta ouviu um ruído. E ele diz que através do ruído ele viu um reboliço. Na prova, na luta, na tribulação, aonde você estiver, você vai ver o agir de Deus. É cantado um hino aqui que fala que o agir de Deus é lindo. Fala que quem te viu na prova, depois você vai subir no palco e vai ter que ver você. Mas para chegar a esse momento, você tem que ser submisso. Você tem que obedecer às ordenanças. Irmãos, uma das coisas principais que o crente tem que guardar com ele é não ser murmurador. Deus não aceita murmuração, irmãos. O crente murmurador, olha, Deus está te olhando, ele não está satisfeito com você. Esse negócio de você querer guardar a sua desobediência de murmuração e você falar assim, Deus sabe que eu sou fraco, Ele sabe que você é fraco, mas Ele não admite a sua murmuração. E por causa de murmuração tem crentes aí cheios de problemas. Tem crentes aí com problemas gravíssimos. Sabe por causa de quê? Porque é murmurador. Porque começa a blasfemar. Começa a tocar nas coisas santas. E Deus não agrada. E quando, irmãos, o crente, ele se coloca na posição que Deus quer. Quando ele consegue chegar, quando ele consegue ficar na posição, no centro da vontade de Deus, através dele, Deus faz sair da sepultura. O Senhor faz sair da sepultura, Deus tira da sepultura por causa de você.
e você vai ver milagre acontecer. E o objetivo do pastor, a meta do pastor, aonde ontem, pela misericórdia do Senhor, encerramos a última reunião desse mandato, falando através da responsabilidade ministerial, administrativa nossa perante Deus e perante a igreja. E o Senhor Jesus, no capítulo 16, versículo 15 de Marcos, ele diz assim: e disse-lhe: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Agora, irmãos, temos a mão de Deus conosco, temos o Espírito, passamos pelo vale, temos experiência que no vale ouvimos o ruído, vimos o reboliço, vimos o nome do Senhor glorificado, e agora nós fomos liberados por Deus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Como tem sido a mensagem que tem saído dos seus lábios para toda criatura, para todos, aqueles que precisam, aqueles que necessitam de ouvir a voz de Deus. Pessoas que cada dia estão sendo aí subjugados, estão debaixo das ordenanças diabólicas. É a minha missão, é a nossa missão de pregarmos. Outra coisa, irmãos, existe um povo aí que eles batem de porta em porta e eles dizem: somos testemunha de Jeová. Mas nós somos a verdadeira testemunha. Nós somos testemunha de Jesus Cristo. Temos autoridade, temos uma carta aonde ela foi dada por Cristo para nós. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Temos autoridade de colocarmos a mão sobre os enfermos. Temos autoridade de pisarmos sobre a serpente. Colocamos as nossas mãos sobre os enfermos e eles são curados. Expulsamos demônio no nome do Senhor Jesus. E uma grande responsabilidade: evangelizar. Nessa minha viagem agora a Mato Grosso, viajando de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, Deus preparou, Deus sentado do lado de um homem, e ali o homem começou a contar, um senhor já de cabeça branca, e eu em espírito ouvindo aquele homem, e aquele homem falando e mostrando os seus projetos, mostrando como foi a sua vida, a sua juventude, e até o momento que eu iniciei a mostrar para ele a minha realidade. Eu comecei a mostrar para ele qual era o meu povo. Eu comecei a mostrar para ele de quem eu era representante. E daqui a pouco ele olhou para mim e ele disse assim: eu fiquei meio sem jeito de perguntar, mas quando sentei do lado do Senhor, eu senti algo diferente. Sabe o que é, irmãos? Porque ali ele estava do lado do embaixador. Ele estava do lado de alguém que representa a glória celeste. E é uma responsabilidade que está determinado, é intransferível. Nós temos que pregar o evangelho. Ontem eu parabenizei o nosso primeiro vice-presidente. Ele hoje tem 2 membros da nossa igreja que trabalham com ele. Se ele fosse um homem que ele não desse testemunho de salvo, os amigos dele não estariam aqui. Mas os amigos dele estão aqui, por quê? Porque sabem que ele é um homem de Deus. Irmãos, olha o seu compromisso
lá perante a sua vizinha, no mercado que você vai, na padaria, aonde você for, você tem evangelizado? Outra coisa, abra a sua Bíblia, João capítulo 4, versículo 34. Olha o que diz a palavra do Senhor. João capítulo 4, versículo 34. Aleluia. João capítulo 4, versículo 34. Evangelizar. Tem pessoas que falam assim: eu não sei evangelizar, pastor. Tem pessoas que falam assim: pastor, eu queria ter o dom de evangelizar. Quem aqui gostaria de ter o dom de evangelizar? Quem gostaria? Quem gostaria? Quem gostaria? Posso falar uma coisa com vocês? Vai. O dom é na hora. O dom é na hora. Vai, e chegando lá você vai abrir a tua boca. E o Espírito de Deus vai encarregar de transmitir através de você. Outra coisa, irmãos, como é bom evangelizar uma pessoa que tem uma vida financeira boa. Como é bom evangelizar uma pessoa que você possa olhar para ele e ver algum retorno. Mas nós temos a missão de evangelizarmos. Nós temos o compromisso de falarmos de Jesus para todas as gente. Ninguém pode ser excluído de ouvir a palavra do Senhor. Ontem o regional estava falando comigo que ele fez um convite a um vigário e ele falou: seu padre, a minha congregação vai estar fazendo aniversário e eu quero dar o convite ao senhor. E ele disse que nem calculava que aquele homem atenderia o convite. E quando foi na parte da manhã, o homem chega. O homem participou do almoço. E à noite o homem foi no culto. E ele testificou ontem na reunião administrativa que a família do homem estão preocupados porque o homem já fez um saco de materiais. E o homem já está com a fé comprometida em Jesus Cristo. E no momento que Deus usava o primeiro vice-presidente pregando, o homem estava ali atento, ouvindo o homem de Deus falar. E o Espírito Santo falou com aquele homem. Irmãos, e a responsabilidade é se Deus está colocando alguém no seu caminho e a vida daquela pessoa já está contada. Aquela pessoa já está prestes a ser chamada à eternidade. E se aquela vida partir sem você falar? Irmãos, o céu é lugar de segredo. Quantas pessoas aí que fogem de tantas coisas errôneas, mas fica na negligência, fica negligenciando as coisas de Deus, as ordenanças do Senhor. Às vezes ora e fala assim: ah não, quem sou eu para falar para o médico? Quem sou eu para falar para o juiz? Quem sou eu para falar com o advogado? Vai e fala! A ordem de Deus é falar! E tem pessoas que se desculpam: mas eu nem sei falar. Moisés, ele falou por ter a língua pesada, ele falou: eu não tenho condição de falar, Faraó. O Senhor falou para ele: Moisés, quem foi que fez a língua do homem? Vai, Moisés, fala. João 4,34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Irmãos, quem aqui se sente discípulo de Jesus? Eu. Olha o que Jesus falou, irmãos. Eu falei ontem e vou falar aqui hoje. Tem muitas pessoas se perdendo nos banquetes. Tem muitas pessoas que no banquete ele se perde. Tem
pessoas que negam a sua fé num prato de comida. Mas aqui o Senhor Jesus falou: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Como Deus está precisando de voluntários. Como Deus está precisando de alguém para dar a vida por amor à sua obra. Alguém que vai se entregar de corpo, alma e espírito para fazer a vontade de Deus. Imagina agora você ter a obra de Deus além do seu alimento material. Acima do seu alimento material vai estar a vontade de Deus. Eu tive um obreiro, já contei isso aqui, e ele foi tão infeliz que ele disse assim: eu vou deixar a obra para lá e vou dar tudo pela minha mulher. O homem infeliz cumpriu a profecia dele, deixou tudo para lá e agora vive só para a mulher. Mas só, irmãos, que ele vai ter um acerto de conta com Deus, porque nós temos a nossa vida física, material, mas nós temos a nossa vida espiritual. E tudo aqui é o quê? Passageiro. Um dia Deus vai pedir a conta. Um dia Deus vai trazer a juízo. E o Senhor vai perguntar: cadê o seu ministério? Cadê a sua chamada que eu te dei? Qual vai ser a sua desculpa? O que você vai poder falar por causa do que hoje você tem como embaraço na sua vida? Mas no capítulo 4, versículo 34, Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu sempre digo no altar: fazer a obra de Deus tem que ter uma coisa: renúncia. Jesus falou assim: aquele que não negar a si mesmo não pode ser meu discípulo. Se você perguntar para sua carne: carne, quer ir na igreja? Não. Carne, quer fazer a obra de Deus? Não. A carne não quer nada que é de Deus. Ela não aceita, ela não tem intimidade com as coisas de Deus. Mas só que lá dentro de mim tem algo que grita. Lá dentro de mim tem algo que pede socorro. Lá dentro de mim tem algo que veio de Deus. E esse algo pede socorro. Ele consegue ouvir o que Deus quer. Discípulo de Jesus tem que ter a visão de Jesus. Mateus 9,36. Abra sua Bíblia. Mateus 9,36. Ter visão de Jesus. Mateus 9,36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles. Um minutinho. E vendo o quê? E vendo o que foi que ele teve da multidão? Compaixão. Domingo aqui eu levantei um clamor pelo estado do Rio de Janeiro. Eu pedi a Deus misericórdia pelo estado do Rio de Janeiro. Porque, irmãos, a imprensa não divulga os pormenores do que o diabo tem feito naquele lugar. Mas Jesus teve o que da multidão? Vamos falar bonitinho, ninguém aqui está com a boca cheia. Jesus teve? Dá sequência na leitura. Porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Pois andava desgarrante como ovelhas
pastor. Uma irmã, ela passou por uma cirurgia, e a irmã disse que o médico, o neurologista, cirurgião, ele abriu a cabeça dela e fez o que tinha que fazer. E ela disse que quando foi levada para o CTI, ela disse que estava lá no CTI e de repente ela começou a ouvir uma conversa diferente. E ela começou a ver aquelas conversas. O médico mexeu na cabeça dela, irmãos, mas ela estava perfeita, o juízo perfeito. E ela disse que quando começou a ouvir aquela conversa, ela toda imobilizada ali, dreno na cabeça, no soro, tomando sangue. E ela disse que quando a autora da conversa chegou perto dela, ela falou de Jesus para aquela mulher. Ela falou assim: pastor Marcos, eu poderia ter sido morta ali. Ela falou: pastor, eu estava isolada, eu estava ali, eu não podia mexer nada, a minha cabeça com curativo. Mas ela falou: eu não me calei. Ela falou: eu não me calei. Ela disse que falou duro para aquela mulher contra o pecado daquela mulher. E o Senhor quer isso de nós. Quantas coisas que às vezes você ouve e você faz vista grossa, você faz de conta que você não ouviu. Mas a ordem de Deus é você falar. A ordem de Deus é você falar. Tem pessoas que falam: vai devagar, não prega assim não, não fala assim não. Você tem que falar. Em tempo ou fora de tempo, aquela alma não pode se perder. Irmãos, duas coisas que o discípulo de Jesus tem que ter: visão. Ele vai ver que lá na frente, ontem o meu regional, ele deu o testemunho que a mulher ficou endemoniada, e depois quando expulsou aquele demônio, a mulher foi embora. Olha a soberania do Espírito. O Espírito falou para ele: sai e vai atrás. Aí se cumpre a palavra. O pastor, ele deixa as 99 e vai ao encontro da que se perdeu. E ele disse que quando ele chegou lá, que ele foi, ele disse que de repente o Senhor deu a ele a ordenança e ele determinou aquele demônio: volta com essa mulher. Mas antes ele testificou que quando ele perguntou alguma coisa, aquele demônio falou na boca daquela mulher que ele iria destruir ela, que ele ia ceifar ela. Mas só que o homem de Deus, com visão, com a ordenança, com a autoridade do Espírito, ele falou no meio da rua, ele falou: eu não vou te pôr a mão não, volta com ela da onde você tirou ela. E ele ainda disse: ainda que tu vá arrastando, mas volta com ela. Olha o que nós temos que ter, irmãos. Nós temos que ter essa visão. E se você tiver essa visão, a mão de Deus vai estar assim para você, ó. O que você fizer, Deus vai confirmar. Nós temos que ter visão e compaixão. Tem muita gente aí dizendo que ama a Deus, mas a palavra de Deus diz que se eu falo que amo a Deus e aborreço o meu irmão, eu sou o quê? Eu sou mentiroso. Eu nunca vi a Deus se isso acontecer. Mas visão e compaixão, a obra da missão determina. É característica, é a nossa identidade. Vamos ver de longe e vamos ter misericórdia daquele que precisa de misericórdia. Outra coisa, irmãos: ganhar alma sem orar não ganha alma. A oração tem que ser o importante na vida do crente. Tem irmãos que falam assim: pastor, eu não tenho tempo de estar na oração. Mas o apóstolo São Paulo, ele escrevendo, ele diz assim: orai sem cessar. Eu posso estar no meu trabalho, mas eu estou orando.
Aonde eu estiver, eu posso estar orando. Porque a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Outra coisa, estratégia para ganhar almas. Com cada um que você for pregar o evangelho, você ora e fala: Senhor, me dá uma estratégia. Senhor, me dá algo para mim poder chegar perante essa vida. E se você for, Deus vai ser com você. Fazer a obra, muitas das vezes você tem que olhar, você vai deparar com a sua saúde. Às vezes você vai olhar para o seu corpo físico e o corpo físico está bem debilitado. E você vai falar: Senhor, como pode? Eu estava ouvindo o testemunho de uma irmã e ela disse que o seu marido, ele perdeu a visão e ele ficou cego. E ele era um homem que sempre vidas ia procurar ele na igreja para orar, ia procurar ele em casa. E o marido dela ficou cego. E ela disse para mim: Pastor Marcos, o meu marido ficou cego, mas nem um minuto ele deixou de fazer a obra. E ela disse: depois que meu marido ficou cego, a intimidade dele, ela aumentou com Deus. Diz que quando a campainha apertava, ele chamava ela e dizia: Zilda, vai lá, porque quem está chegando é um homem assim, 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 e ele está com esse problema. Quando ela abria o portão que o homem chegava, ela avisava ele: Francisco, acabou de chegar. E ela disse que essa intimidade foi até Deus tomar para si. Às vezes você pensa: ah, não, eu estou inchado, eu estou sentindo dor, eu estou com isso. Irmãos, a minha graça te basta. A minha graça te basta. O que você não vai poder deixar de fazer é a minha vontade. Agora vai, porque eu sou contigo. Vai, porque eu vou provar que eu sou Deus. Aí, quando a saúde vem, aí vem a família. Quantas pessoas que não podem fazer a obra, porque tem tanto problema no meio da família. E a família muitas das vezes torna barreira para você não exercer o seu ministério. Outros, o serviço. Muitos falam: ah, não, meu serviço. Nada disso pode impedir. Nem saúde, nem família e nem serviço. Sabe por causa de quê, irmãos? A saúde fica. A família fica. O serviço fica. E quando Deus toma para si, vai embora. E tem que se apresentar diante de Deus. Já imaginou quando você chegar diante de Deus? Tem pessoas que correm: o pastor está me chamando, vai embora. O coordenador está me chamando, vai embora. A coordenadora quer falar comigo, o regional, vai embora. Dá para correr, dá para escapulir. Mas diante de Deus, nações, tribos e línguas vão comparecer perante Ele. E não adianta querer esconder não, irmãos. Você vai estar diante dele. E lá não vai ter desculpa. Lá não adianta levar um advogado de defesa. Lá é você e ele vai te olhar. Até os pensamentos estão visíveis perante ele. Até aquilo que você pensou, aquilo que você comentou lá escondidinho, ele sabe. E é muito sério, irmãos. É muito sério. E nós temos a missão de pregarmos a todos os homens. Em toda a distância da vida humana, temos que falar do amor de Deus. Ninguém que vem perante você vem à toa.
Todos que comparecem perante você, você tem uma missão de falar do amor de Jesus para ele. Eu sempre testifico aqui, eu tive um presbítero, e esse presbítero, ele já dorme na eternidade. E ele disse que ele estava trabalhando num lugar, e ele disse que o encarregado era oprimido, endemoniado mesmo, e ele não gostava de crente, e todo mundo tinha medo daquele homem. Quando aquele homem chegava, se ouvia os passos daquele homem, todo mundo calava. E ele disse que teve um dia que ele estava dentro de um buraco, fazendo o entijolamento de um buraco, de uma caixa, e ele disse que ele estava lá sozinho, e ele disse que começou a cantar: eu tenho uma fonte de água viva jorrando no meu coração, no meu coração, no meu coração. E ele disse para mim: pastor Marco, de repente eu comecei a sentir uma alegria do Espírito. Ele falou: eu comecei a chorar, aí que eu comecei a dobrar a minha voz. E ele disse que quando começou a cantar, de repente pelo sol ele viu uma sombra no buraco. Aí ele disse que quando ele viu a sombra, aí que ele cantou mais. Aí que ele cantou mais. Aí que ele cantou mais. Aí ele disse que desconfiou. É o homem. É o perseguidor dos crentes. E ele disse que quando ele estava cantando, ele viu que aquele homem estava diante dele. Ele olhou para cima. E quando ele olhou para cima, o homem perguntou a ele: o que é isso que tu cantas? E o homem olhou para ele e falou: homem, saia desse buraco, saia desse buraco. O que é isso que tu canta? Aí entrou o Espírito. Aí o irmão perguntou para ele: por que é que o senhor veio fugido de Portugal? Ele disse: mas quem lhe contou a minha história? Nem minhas filhas no Brasil não sabem da minha vida. Nem as minhas filhas sabem que fugi de Portugal. Quem te contou, homem? Aí já derrete, racha o vai. Ramachoube anda rabachai. O homem entrou na presença de Deus. Já estava. Às vezes, irmão, nesse hino que você está cantando, o Senhor quer te levar na profundidade. E aí, irmãos, aí foi diferente. O homem ficou doido. O homem falou: nem as minhas filhas no Brasil não sabem da minha história. Vim corrido de Portugal e tu tá falando, homem. Aí o homem começou a abrir o livro, começou a desatar o selo. Irmão, fala o evangelho, prega o evangelho. Fala quem tu é, diga quem tu é, mostra a tua identidade. Irmãos, o Senhor quer fazer de você um baluarte. O Senhor quer te usar como vaso de honra. O Senhor quer mostrar para você que Ele é fiel. Está cheio de crente aí, irmãos, que está omitindo, está escondendo a sua identidade. Você não quer falar a realidade. Fala a verdade. Fala a verdade. O Senhor quer mostrar. Os irmãos sabem que, graças a Deus, a nossa igreja, ela é uma igreja viva. O Senhor visita a igreja, o Senhor balança, mas não é só para nós ficarmos aqui. O Senhor quer fazer coisas profundas. Se você se colocar na posição de vaso, eu fico olhando aqui os moços, músicos, as moças que tocam instrumento. Irmãos, como é útil, como Deus precisa de você. O crente precisa parar para deixar Deus te usar como Ele quer.
Hoje, quem aceita Jesus tem duas visões: ser pregador para ganhar milhões e milhões de dinheiro, ou ser cantor para virar artista. Não é esse o critério que Deus quer. Não é para isso que Deus te chamou. Não. O Senhor nos chamou para abrir as cadeias. O Senhor nos chamou para dar liberdade. Ouvindo o relato da nossa missionária Marta, ela contando os depoimentos dela ali dentro do sistema prisional, eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Depois fui ouvir a missionária coordenadora da EPOI, e ela me contando alguns pontos que Deus tem feito aqui na aula do EPOI. Falei, Senhor, que coisa maravilhosa. E é isso, irmãos, Deus precisa de instrumento. O Senhor precisa de alguém que se coloca à disposição dele e fala, eis-me aqui. E aquilo, se você falar assim, eu não sei, pastor, eu não sei, irmãos, não existe faculdade que vá te ensinar a pregar o evangelho. Não existe nenhum seminário que vai te ensinar. O caso é você ir. Vai, e o Senhor vai te ensinar. O Senhor vai ser contigo. O Senhor vai ser Ele vai te mostrar as grandezas de poder pregar. Aí agora, irmãos, coisa boa é obedecer a ordem. O pastor Luiz Alberto, ele usa uma palavra e ele diz assim: manda quem pode e obedece quem tem juízo. E quem pode é o nosso Deus. E Ele nos mandou pregar. E quem tem juízo prega. Sabe por causa de quê, irmãos? Porque um dia nós vamos comparecer perante o tribunal. Nós vamos ser chamados e vai pedir conta ao Senhor. E se o Senhor te chamou do ministério do louvor, você vai prestar conta. Se o Senhor te chamou no ministério da oração, você vai prestar conta. Se o Senhor te chamou no ministério da palavra, você vai prestar conta. Pregação na ordem do mestre, vai. Jesus mandou. Se Ele mandou, vai que Ele é contigo. Aí através da pregação, você vai ver o sinal da salvação. Eu lembro uma vez, eu olhei para uma moça, e pelo olhar daquela moça eu vi o diabo nela. E um dia eu falei para ela, eu falei, Débora, você me olha com um olhar de ódio. Eu nunca te fiz nada. Ela falou assim, quando eu te vejo, a minha vontade é de enfiar uma tesoura em você e te rasgar. Eu falei para ela, mas essa vontade que está te dando é o seu chefe. Ela regalou o olho e falou, quem? Eu falei, o teu chefe que você trabalha para ele. E quando eu fui mexer com o chefe dela, aí que o ódio aumentou. Aí ela me disse assim, olha, me mostra um ponto que o meu chefe é o diabo. Eu perguntei a ela, que dia que é que você vai voltar lá onde você congrega? Lá onde você faz os seus rituais. Aí ela me disse, eu falei para ela, olha, você faz o seguinte, Débora. Quando você entrar naquela sala lá para você trocar de roupa, você vai pedir a Deus que Ele te guarde, que Ele te cubra com o poder dEle. Mas eu não sei falar isso direito, eu falei, anota no papel. Fala, Senhor Jesus, me cobre com o teu poder. Senhor, me bota debaixo da tua graça. E ela disse, irmãos, que chegou lá, e ela entrou naquela sala, e as médias, tudo lá, colocando roupa. E ela disse que pegou o papelzinho, leu o que eu mandei ela falar, e ela foi. Aí ela disse que quando começou a sessão, e o atabaque tá batendo, e tudo, e o homem, o chefe dela lá, olhou para ela, olhou para todo mundo e falou, tem alguma coisa aqui? Olha só, irmãos. Fecharam a passagem.
ele disse assim: está fechada a passagem. Aí a Débora disse que ela começou a suar, e ela falou: foi as minhas palavras, e ela ficou doida. E quando daqui a pouco lá na plateia, manifestou o diabo lá. E o diabo manifestou lá e gritou: tira ela daí! Porque ela fechou a nossa passagem, ela clamou aquele homem, e está fechada a nossa passagem. Irmãos, nós temos poder, irmãos. A autoridade está nas nossas mãos. É só clamar, é só pedir, é só clamar, é só exaltar. Você vai ver isso. E hoje é uma pedra que eu tenho na minha coroa. É uma filha na fé que eu tenho. Porque ela saiu dali, pegou aquelas roupas imundas e falou: nunca mais eu ponho isso no meu corpo. Você vai pregar e vai ver salvação de almas. Vai ver o nome do Senhor glorificado. Outra coisa, você vai pregar e vai ter privilégio. Irmãos, coisa boa é você ver o Senhor glorificar o nome dele na sua vida. O crente tem os seus privilégios. Certa vez eu fui convidado para almoçar com um juiz, e ali eu fiquei um pouco preocupado. Houve uma estratégia da parte dele para me convidar para aquele almoço, e eu fui. E na hora que na mesa a empregada veio com uma bandeja e havia várias tacinhas, porque ia servir uma bebida, e aquele homem, ele olhou para a empregada dele, para a esposa, e falou: hoje nessa mesa não se serve bebida. Aí apontou para minha cadeira: tem um homem de Deus nesta mesa. Nesta mesa não vai servir bebida, porque tem um homem de Deus nesta mesa. Privilégio, irmãos, privilégio. Nessa hora eu levanto as minhas mãos e glorifico o nome de Jesus. Mas não é só prova, não. Se alguém falou para você que pregar o evangelho é só prova, é mentira dele. Você tem privilégio. Você vê o nome do Senhor glorificado. Você vê Deus sendo exaltado através de você. Outra coisa, irmãos, cada pregação do evangelho aumenta a sua fé. Não é assim, Adilson? Cada pregação tem uma fé aumentada. O regional que testificou ontem o testemunho da mulher, o diabo leva a mulher para a rua, o diabo vem arrastando, trazendo a mulher de volta. Isso aí aumenta a fé, irmãos. Tá cheio de crente aí que é presa fácil. O diabo faz o que quer, sabe por causa de quê, irmãos? Não prega, não faz a obra missionária. Aí vira um instrumento vago para o inimigo usar. Mas só que aquele que faz a obra de Deus, ele está a serviço do rei. Ele já fica preocupado: qual é a outra obra, qual é o outro ministério, o que é que Deus vai fazer mais à frente, o que Deus vai fazer no outro culto. Aí aumenta a sua fé. Outra coisa, somos representantes de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Eu sempre testifico isso aqui com muita humildade. Mas eu creio que a diaconisa Solange Otila está aí como testemunha do que eu vou falar aqui agora. Mas havia uma mulher, e aquela mulher, membro de uma igreja de nome dessa cidade. Nome, quando eu falo, é estatura de igreja, tamanho de cimento e areia. E ali, a liderança daquela igreja foi lá visitar o membro dele que estava lá, aquela irmã. E a irmã entubada, a irmã já em estado de coma. E o médico falou para a família: se tem família longe, vocês mandam chamar, porque
o caso dela já não tem jeito. Mas ali no meio da enfermagem do hospital universitário, alguém falou assim, ó, eu conheço um homem de Deus. E vocês não tomam nenhuma decisão enquanto o pastor da preparatória não vier aqui. E quando eu recebi o convite, com muita humildade, eu fui naquele lugar, irmãos. E quando eu cheguei ali, irmãos, é muito sério. Você subiu uma rampa e na porta do CTI está cheio de vidas. E aquelas vidas estão te olhando. Os médicos já haviam determinado o estado clínico daquela mulher, ia ser a morte. Aí chega o homem de Deus. E na hora que eu coloquei aquele roupão branco para poder entrar no CTI, a enfermeira-chefe falou, mas que tanto, pastor, aqui hoje? Mas só que ela não sabia que aquele pastor que estava entrando ali, estava entrando com a decisão de Deus. E na hora, irmãos, que eu fui entrando, lavei as minhas mãos para puxar o papel para secar a mão, foi uma dificuldade, porque a responsabilidade é tamanha. Irmãos, eu não sou automático, eu não sou um computador, eu sou homem, mas porém sujeito às ordens de Deus. Mas na hora, irmãos, que eu cheguei à beira daquela cama, olhei aquela mulher tomada de fio, eu não vi nem o rosto dela direito. Uma coisa agarrada nela aqui, borracha. E na hora, irmãos, que eu entrei dentro daquele lugar, eu fui recepcionado já pelo anjo de Deus. É muito lindo. É por isso, Mareci, que você está na prova, para Deus fazer a vontade dele. E você não deixa de fazer. Deixa de fazer o bolo, de fazer a torta, deixa de sentar para costurar, deixa de fazer muita coisa, mas a obra vem rastando, mas vem. E saiba que tem uma perícia lá em cima te olhando. Imagina agora que está Deus sentado, Jesus à sua direita e os anjos em volta discutindo a sua causa. Aí o Senhor olha para essa casinha aí, ó. O Senhor olha para essa casinha aí e o Senhor fala, como essa casinha precisa da Alessi. Aí eles começam a conversar. Irmãos, e quando cheguei na beira daquele leito, a mulher lá em coma, o anjo do Senhor falou comigo, pode voltar. É muito lindo. É por isso, diaconisa Diana, que eu não deixo de beber o cálice. Às vezes eu falo, Senhor, passa de mim esse cálice. Aí o Senhor fala, minha graça te basta. Minha graça te basta. Minha graça te basta. E o anjo do Senhor falou comigo, volta, diga àquele povo que ela não morrerá. Meu Deus, irmãos, eu entrei assim e eu acho que eu saí mais assim, porque foi muito grande a responsabilidade. Irmã Solange está aí. Quando eu saí, irmãos, que aquela porta abriu, todo mundo de olho em mim. E eu falei, olha gente, eu acabei de orar. E o Deus dos céus mandou eu vos avisar que ela não vai morrer. Despedi daquele povo, desci a rampa, passei na roleta e fui embora. No outro dia de manhã cedo, a irmã que foi a responsável de mandar me chamar, quando ela chega para entrar para o laboratório, tinha 3 residentes conversando, e ela chegou e falou para as residentes, ô meninas, bom dia, o que vocês estão conversando aí? Você não está sabendo? O que é? Aquela paciente, qual paciente? Do CTI, ela reagiu, já tirou os aparelhos dela, já
está sentando na cama. Vale a pena! Vai! Deixa Deus te usar! Xabeneve, Súbia! Deixa Deus te usar! Deixa Deus fazer de você o que Ele quer! Mostra que Deus é real! Mostra que o Senhor opera! Vai lá como embaixador! Vai lá como representante! É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. É isso, irmãos. E outra coisa, a finalidade do poder. O Senhor, Ele quer mostrar para o homem ímpio que Ele usa os seus vasos da maneira que Ele quer e da forma que Ele quer. Por isso, homens e mulheres da igreja, olha a sua responsabilidade. Pregue em tempo e fora de tempo. Pregue. Usa o que você tem para falar de Jesus. Tem um pastor em Uberlândia, e esse pastor, ele fez um hino. Muitos irmãos aqui conhecem. Pastor Eliseu Gomes. E ele diz que houve um evento numeroso na sua igreja, e o pastor mandou convite para as autoridades, e ele formou alguns grupos para recepcionar quem fosse ganho pelo evangelismo. E de repente levanta um homem como eu, um homem simples, um homem de poucas letras, e aquele homem levanta, e o pastor, para não ser indelicado de dizer para ele que ele não servia, o pastor avisou para o chefe da comissão: olha, ele veio, mas só deixa ele de beirada, só deixa ele na ponta, não deixa ele tomar conta de nada não. E num dos dias daquela confraternização, aconteceu uma coisa. Uma autoridade daquela cidade foi naquele evento, e na hora que aquela autoridade veio na frente, Deus impediu que os nobres viessem naquele homem. Mas Deus permitiu que aquele irmão analfabeto, simples, de pouca letra, ele veio depressa e ficou junto com o homem. O pastor olhou, não gostou. Falou: ele vai falar tanta coisa errada para esse homem, e esse homem vai embora. Mas só, irmãos, que acabou aquilo tudo, e o hino conta que depois, no outro culto, voltou o homem. Aí o pastor achou: foi minha pregação, ele deve ter vindo porque eu preguei muito bem. Aí aquele homem falou assim: não, eu voltei por causa do que o irmão Adão me falou. O irmão Adão falou tudo que eu precisava, e sem conhecer a minha vida. E nesse momento, Igreja de Cristo, hoje é a última ceia oficial. Vamos tomar posse. Vamos deixar Deus nos usar. Quem quer ser instrumento de Deus, fica de pé. Xarabandarabaçu. Vamos ser fiel a Deus. Saiba que o Senhor, Ele vai mostrar que você é útil. Só tem uma pessoa que menospreza você, é o que foi expulso de lá e não tem retorno. O diabo te menospreza, mas o Senhor Jesus, Ele fala para você: eu sou o teu Deus. E Ele ainda faz promessa: como um rebanho santificado e como um rebanho de Jerusalém na sua solenidade, assim as cidades desertas se encherão de famílias, e saberão que eu sou o Senhor. E nessa noite eu quero perguntar a você que precisa de receber Jesus para ser um instrumento dele. Você que está afastado, está fraco,
mas você vê a necessidade de você se colocar diante de Deus. Levanta sua mão e vem à frente. Você que precisa de, nesta noite, fazer uma reconciliação com Deus. Botar um basta nos ataques de Satanás contra a tua vida. Fechar os acessos para ele não ter mais acesso na sua vida. Levanta sua mão como sinal. Agora é lá dentro. É lá dentro. É algo agora, a primeira vida, a segunda vida. Levanta sua mão como sinal. Pode abaixar a mão, vocês que já estão na frente. Vê aí a sua necessidade. Vê o que você precisa. O céu está aqui a serviço da igreja. Coisa boa é poder ser útil para Deus. Eu andava no mundo escravizado. O meu guia era o príncipe do pecado. Mas um dia um homem me chamou e um alto preço pagou, e nele liberto eu sou. Hoje eu não sou mais escravizado. O homem chamado Jesus tem me libertado. Liberdade Jesus tem proclamado. É vida nova tem dado. Sou feliz ao meu lado. Era escravo e vivia sempre cansado, na tristeza eu vivia subjugado. Mas um dia um homem me chamou e um alto preço pagou, e hoje liberto eu sou. Hoje eu não sou mais escravizado. O homem chamado Jesus me libertado. Liberdade Jesus tem proclamado. Em vida nova pintado. Aleluia! Sou feliz com Jesus ao meu lado. Nesse momento, aqui está as vidas que estão reconciliando com Deus, estão aceitando a Jesus. E eu queria chamar você crente. Você crente que você está sentindo alguma coisa estranha. O diabo está querendo botar uma pedra na tua frente para você tropeçar. Olha bem, Satanás está querendo colocar uma pedra na tua frente para você tropeçar. E eu te convido você vir à frente. Eu posso falar agora, nesse momento, estou falando por revelação divina. Hoje é a última ceia. Você sabe que você está aqui pela misericórdia de Deus. O projeto de Satanás era que você não estivesse aqui na ceia. Você quer vir receber socorro de Deus? Você quer vir receber socorro de Deus? Agora chegou o momento de você se humilhar perante o Deus Todo-Poderoso. Ele está aqui. Ele é o Deus forte e poderoso. E a glória dele a outro ele não dá.
eu estou aguardando vir aqui à frente. Nós vamos estar orando, pedindo a bênção de Deus em favor da vida de vocês. Hoje você vai sentar na mesa de Deus, mas vai sentar diante da vontade do Senhor, debaixo de bênção. Aleluia. Aqui tem mulheres valentes, homens valentes que vieram à frente. Não se esconda, não. É importante você ser fiel e você vir à frente. Nós estamos aguardando um novo céu e nova terra. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Aleluia. Aleluia. Nós vamos estar orando agora. Nós vamos estar pedindo a bênção do Deus Todo-Poderoso. Vocês que podem se ajoelhar, se ajoelha. E nada pode se separar do amor de Cristo. E nós estaremos falando com Deus agora. Vamos orar com o nosso segundo vice-presidente. Não adianta esconder. A chamada foi agora. E o Senhor está chamando para te dar vitória. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Tua palavra, ó Pai querido, que não volta vazia, mas sempre faz aquilo que lhe apraz, ela foi pregada aqui nessa noite. Senhor, e o profeta do Senhor, ó Pai, profetizou, o Senhor fez um mover, meu Pai, e os ossos começaram a se movimentar. E nessa hora, Deus querido, Deus amado, que o Senhor possa estar levantando, colocando carne, nervo, Senhor, e colocando também o Espírito, para que possa viver e formar um grande exército para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, ó Pai, venha revestir essas vidas e dar a força do Senhor para caminhar até o monte do Senhor, que é os altos céus. Em nome de Jesus eu peço e agradeço. Amém, Jesus. As irmãs abraçam as irmãs e os irmãos abraçam os irmãos. Vamos lá abrir o baú? Vamos abrir o baú.